Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 26. Capítulo 222. Baki. Ryokugil, vestindo sua capa da justiça e com uma espada na cintura, seu corpo tão ressecado quanto um cadáver seco. Perdeu todos os sinais de vida e desabou em uma poça rasa. Lui olhou para o segundo sol que brilhava no céu, com um toque de espanto no coração. Em muitos anos, era a primeira vez que sua força vital utilizável era tão absurdamente abundante. A força vital que a fruta da floresta havia concedido a Ryokugil era escandalosamente abundante. Se qualquer outro tivesse tentado derrotá-lo, quem sabe quanto tempo teria levado. Era uma pena que quando seu Haki ainda não era forte o suficiente e ele estava longe de seu auge, tivesse encontrado Lui, um monstro com a habilidade de absorver a força vital humana. Então, com o pensamento, Lui controlou a fórmula de cura no céu para enviar correntes douradas compostas de força vital, que se conectaram às costas de todos os seus aliados. Um fluxo constante de força vital inundou seus corpos, transformando-os em máquinas de guerra incansáveis, quase imortais, que devastaram o vasto campo de batalha. Ao longe, Helena, em sua forma híbrida de besta, permanecia em silêncio diante de Aokiji. Ao vê-lo, seus olhos, por baixo da máscara de gás, brilharam com um toque de nostalgia. Embora vários anos tivessem se passado, ela ainda se lembrava claramente daquela noite. Foi uma corrente de luz como aquela que a sustentou enquanto ela provocava uma nevasca e dizimava o povo de um reino inteiro. Do outro lado, Aokiji desviou o olhar da distância e suspirou em silêncio. Embora Ryokugil não fosse bem visto pelos oficiais de alta patente da marinha, ele ainda era uma força poderosa, digna do título de almirante candidato. Para uma força de combate como essa morrer em sua primeira missão, Aokiji podia facilmente imaginar que após essa missão, muitos dos reinos que não confiavam na marinha protestariam novamente perante os 5 anciãos no Conselho Mundial. Por fim, Aokiji reuniu seus pensamentos. De qualquer forma, Ryokugil estava morta. Pensar nessas coisas não tinha grande significado. Então, metade de seu corpo se transformou em gelo sólido, e toda a sua aura mudou repentinamente. Um frio implacável irrompeu, transformando a área num raio de milhares de metros em uma geleira azul. A temperatura extremamente baixa se espalhou em direção à figura fortemente blindada à sua frente, tentando congelá-la. No entanto, por mais que a temperatura extremamente baixa tenha se alastrado, no final, ela só conseguiu formar alguns pingentes de gelo cristalinos naqueles chifres grotescos. Aokiji olhou para a figura fortemente blindada que empunhava um martelo de guerra e avançava rapidamente em sua direção, franzindo levemente a testa enquanto murmurava para si mesmo. Ignora completamente o poder da fruta do gelo. Como era de se esperar de um ogro que surgiu em um frio extremo. Num instante, o martelo de guerra envolto em Haki da relâmpago cortou o ar, rompendo o vento gélido e refletindo-se instantaneamente no gelo ao redor. Diante disso, a expressão de Aokiji não se alterou nem um pouco. Sua palma estava coberta de gelo cortante, e ele a envolveu em um poderoso Haki do armamento antes de desferir um soco. Bum! O punho de ferro negro e o martelo de guerra colidiram. Um rugido gigantesco, como se montanhas estivessem desabando, irrompeu subitamente. O solo ao redor se desintegrou, e rochas e terra voaram por todos os lados. Imediatamente depois, um frio implacável emanou de ambos, espalhando-se por toda a terra, cobrindo todo o campo de batalha instável e congelando o mar ao redor. A corrente de ar gélido rodopiava por toda a área marítima, chegando até mesmo às cidades de terra, fazendo as pessoas estremecerem inconscientemente. Aokiji concentrou toda a força em seu único braço, desferindo um Haki tirânico e derrubando em cheio a figura fortemente blindada com chifres e galhadas de Oni. Como era de se esperar do filho daquele monstro, Kaido, ter alcançado esse nível com apenas 20 anos de idade. Diante disso, Helena não disse nada. Em vez disso, estendeu suas garras afiadas e com a outra mão empunhando seu martelo de guerra, atacou novamente. Nesse instante, uma figura corpulenta, semelhante a um urso pardo, foi arremessada ao longe. Ela rasgou o céu com um assobio penetrante e após deixar 2 marcas profundas no solo, parou. Imediatamente depois, um homem-dragão com escamas de cores estranhas e uma boca repleta de dentes afiados, com as sobrancelhas em forma de nuvens auspiciosas, avançou em alta velocidade. 8 trigramas trovejantes. Com um sorriso malicioso, seus braços musculosos agarraram a Asaikai, envolta em Haki do Conquistador, e a brandiu contra Garp, que rangia os dentes. Ragnaro. O Asaikai, envolto em arcos de eletricidade pretos e vermelhos, foi brandido à velocidade de um relâmpago, atingindo sua cabeça com força. Diante do poderoso golpe de Kaido, os braços de Garp, que continham Haki do armamento, o protegeram. Ele os ergueu acima da cabeça e absorveu o impacto com força. Rachadura. Com um único golpe, o estrondo do trovão irrompeu e relâmpagos de Haki se espalharam. Todo o campo de gelo ondulou como a superfície do mar e então se desintegrou centímetro por centímetro. Em meio aos destroços espalhados, Helena segurava seu pesado martelo de guerra contra o chão, curvando-se para evitar as ondas de choque que se propagavam continuamente. Do outro lado, Aokiji foi o primeiro a erguer a mão, condensando um escudo circular de gelo à sua frente para bloquear a onda de choque que se dissipava. A violenta colisão também chamou a atenção de Lui, que caminhava a passos largos em direção à fugitora. Após uma breve reflexão, ele virou a cabeça e seguiu em direção ao outro campo de batalha. Bem no centro da colisão, as mãos de Garp, envoltas em Haki do armamento, crepitaram com arcos negros e vermelhos. Ele abruptamente afastou o canabo gigante. Imediatamente depois, Garp, com o corpo inteiro emanando uma aura aterradora e os olhos brilhando em vermelho, saltou alto. Um soco envolto em Haki do Conquistador atingiu o queixo de Kaido. Bang! Com um único golpe, Kaido tossiu sangue.
A embriaguez em seu rosto diminuiu um pouco, e seu corpo involuntariamente se inclinou para trás. Mas no instante seguinte, um sorriso feroz se curvou em seus lábios manchados de sangue. Sua cauda de dragão gigantesca se estendeu para frente, envolvendo diretamente o punho de ferro de Garp, que estava prestes a desferir outro golpe. O Orororo. Kundali, enxame de dragões. Kaido brandiu o kanabo envolto em Haki do Conquistador com ambas as mãos, criando uma barragem aterradora, impenetrável e inevitável, que caiu completamente sobre o corpo de Garp. O inevitável Garp cerrou os dentes e cobriu todo o seu corpo com Haki do armamento quase indestrutível, com a intenção de bloquear aquele golpe novamente. Nesse instante, Aokiji, acompanhado por um frio cortante, chegou, surgindo instantaneamente no ar e girando o corpo para desferir um soco, envolto em relâmpagos de Haki, em Kaido. Ao ver isso, Kaido ficou surpreso. Então todo o seu ser se encheu de alegria. Ele parecia não se importar nem um pouco com uma luta de 1 contra 2. O soco de Aokiji, com toda a sua força, atingiu Kaido em cheio no rosto, distorcendo sua face de escamas estranhas e quase o arremessando contra a camada de rocha quebrada. Os olhos de Kaido se voltaram para Aokiji, acima dele. Nada mal, quase tão bom quanto o do Garp. Bang! Um soco envolto em Haki do Conquistador atingiu o abdômen de Kaido, que apresentava um ferimento torcido, e o lançou para longe. Ao ser arremessado para trás, Kaido lançou um olhar para Garp, que estava em posição de soco. Sentindo a dor profunda e lancinante, o sorriso em seu rosto tornou-se ainda mais caótico. Aokiji pousou firmemente no chão. Ele franziu a testa e olhou para Garp, que tinha sangue escorrendo da testa e estava ofegante. O senhor está bem, senhor Garp? É só o Kaido. Que problema poderia haver? Garp ergueu a mão para limpar o sangue da testa, com um sorriso confiante no rosto. Mas aquele pirralho do Kaido realmente não tem fraqueza nenhuma. Um cara como ele, que não tem fraquezas e evoluiu a esse ponto, é extremamente raro. No mar, havia muitas pessoas que treinavam em todos os aspectos. Mas no fim, a grande maioria delas não conseguiu se tornar uma potência de alto nível porque se distraía demais. Entre os inimigos que Garp enfrentou, apenas Louis e Kaido eram fortes em todos os aspectos. Nem mesmo Barba Branca era tão bom quanto os dois em termos de físico puro. Forte em todos os aspectos? Aokiji olhou para Kaido, que havia sido interceptado pela figura fortemente blindada, e então pensou em Louis. Uma descrição muito apropriada, disse ele em voz baixa. Não muito longe dali, Kaido saiu lentamente do fosso. Ele virou a cabeça e olhou para Helena. Pensei que você estaria observando de lado, disse ele com voz grave. Não pensei que você realmente faria um movimento. Diante disso, Helena respondeu categoricamente. É porque há fuzileiros navais presentes. Assim que eles forem embora, nos tornaremos inimigos. É mesmo? Kaido ficou surpreso, e seus olhos se encheram de lágrimas brilhantes. No instante seguinte, as lágrimas jorraram como uma torneira aberta, e ele começou a chorar de coração partido. São meus filhos, mas por que são todos tão rebeldes? Ao lado de Kaido, Helena viu isso, e sua expressão mudou sutilmente. Ela jamais imaginara que aquele monstro, Kaido, choraria assim do nada. Se não soubesse o quão cruel ele era, talvez tivesse se deixado enganar por sua aparência. Ao longe, Garp viu Kaido chorando porque seus filhos eram rebeldes, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso alegre. Ha ha ha. A risada de Garp se espalhou entre os poucos presentes. Que patético, Kaido. Todos os seus filhos estão na fase rebelde? Garp apontou para Kaido e riu descontroladamente, chegando a rir até as lágrimas escorrerem de seus olhos. Você se esqueceu da situação na sua própria família? Aokiji, ao seu lado, viu isso, levou a mão à testa e balançou a cabeça negativamente. Enquanto ria, Garp não conseguiu mais rir, pois percebeu que a situação em sua própria família era praticamente a mesma que a de Kaido. Logo, o neurótico Kaido abandonou sua expressão chorosa e voltou a ser cruel. Ele fincou sua Saikai no chão com uma das mãos, cobriu metade do rosto com a outra e seus olhos se tornaram anormalmente aterrorizantes. Eu estava ficando bem animado e você me acordou. Muito bem, Garp, seu pirralho de gelo. Kaido ergueu abruptamente a cabeça, o olhar fixo nos dois que estavam lado a lado à sua frente. No instante seguinte, os músculos de seu corpo incharam novamente. Sua boca, que antes possuía apenas 2 presas e dentes comuns, transformou-se em uma boca cavernosa repleta de presas. Suas escamas azuis, quase indestrutíveis, adquiriram uma coloração estranha. Perto dali, Helena viu isso e franziu ligeiramente a testa, murmurando para si mesma. Será este o lendário despertar? Diante disso, Kaido virou a cabeça e deu a Helena um sorriso indescritivelmente cruel. Contanto que você se torne a Shogun do país de Wano, eu lhe ensinarei. Ao ouvir isso, Helena imediatamente afastou seus pensamentos curiosos, seu rosto se tornando frio. Não há necessidade disso. Ao ver isso, uma pontada de confusão surgiu no coração de Garp. Agora mesmo, aquele desgraçado do Kaido precisou beber para ficar assim. Por que ele não precisa agora? Nesse instante, uma figura gigantesca, montada em uma nuvem de tempestade, desceu lentamente pairando do outro lado. Big Mom, com o corpo todo deformado e os longos cabelos rosados meio cortados, olhou para Kaido e os outros, e exibiu seu sorriso icônico. Mama. Chifres de Oni e chifres de veado. Vocês dois realmente se parecem. A chegada de Big Mom fez com que as expressões de Garp e Aokiji mudassem. Todos olharam para o outro lado do campo de batalha, procurando por qualquer vestígio de Fugitora. Um Fugitora em um kimono roxo e uma capa da justiça agora se chocava repetidamente com Katakuri. A cada movimento, ondas roxas de gravidade e arcos de eletricidade pretos e vermelhos explodiam, destruindo tudo em seu caminho. Esse é o Katakuri, certo? Kaido olhou pensativamente para o homem envolto em arcos de eletricidade pretos e vermelhos. Big Mom ouviu, e o sorriso em seus lábios não pôde ser contido. Todo seu ser estava incomparavelmente orgulhoso. Isso mesmo. Katakuri agora domina esse golpe. Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Kaido. Então, ele voltou seu olhar para Helena.
Ei, não foi aquele cara, Louis, que te ensinou isso. No entanto, Helena nem se deu ao trabalho de olhar para Kaido. Ela virou a cabeça, olhou para Louis, que havia vindo na direção oposta, e aproximou-se dele diretamente. Ao ver isso, uma sutil mudança surgiu na expressão de Kaido. Ele lançou um olhar fulminante para Louis, que se aproximava sem pressa. Revestimento do conquistador. Garp olhou para o campo de batalha feroz à distância e disse enfaticamente: não é de admirar que ele tenha conseguido capturar um membro dos Cavaleiros de Deus com seus irmãos tão rapidamente, quando eles nem sequer puderam reagir. Em breve, Louis também chegou a esse campo de batalha com sua arma na mão. Ao vê-lo, a expressão de Big Mom mudou instantaneamente. Ela rugiu furiosamente: ei, Louis, não pense que isso acabou. Depois que eu terminar com eles, ainda vou acertar as contas com você. Diante disso, Louis nem sequer levantou a cabeça. Charlotte Linen, respondeu ele friamente: você se esqueceu seletivamente de que foi você quem matou o homem do Barba Branca e tentou me incriminar? Eu apenas retribuí o favor. Ao ouvir isso, Big Mom ficou inicialmente surpresa, e então seu rosto escureceu completamente. Em seguida, ela deixou o assunto de lado por um instante e voltou seu olhar para Garp e Aokiji. No céu, uma luz deslumbrante se espalhou, brilhando sobre Louis, Kaido e Big Mom. Os três, de costas para sombras, impediam que Garp, Aokiji e os outros vissem suas expressões. Uma sombra gigantesca os envolvia, transmitindo uma forte sensação de pressão. Mesmo diante de três indivíduos monstruosamente fortes, Garp e Aokiji não demonstraram o menor sinal de medo. Os dois mobilizaram o Haki oculto em seus corpos, tornando-o extremamente ativo enquanto enfrentavam os três. Nesse instante, uma figura coberta de bandagens aproximou-se com Geppo e pousou ao lado de Garp. Zephyr, pensei que aquela explosão não tivesse te matado. E pensar que você acordaria tão cedo? Big Mom olhou para a figura coberta de bandagens, com o cabelo roxo quase completamente queimado, e disse franzindo a testa. A isso, Zephyr respondeu friamente: como poderei morrer em paz enquanto eu não tiver erradicado vocês, piratas vis? Você está mesmo bem, instrutor Zephyr? Aokiji sentiu o cheiro persistente de carne queimada e remédio em Zephyr e ficou um pouco preocupado com seu estado. Diante disso, Zephyr respondeu com um semblante sombrio: fiquei inconsciente por apenas um instante e um de nós morreu. Se eu continuar inconsciente, serei o único que restará. Nesse instante, Louis ergueu a mão e invocou o Anemoi, envolvendo na lança relâmpago que abrigava Thor. Em seguida, envolveu a em Haki do Conquistador e foi o primeiro a atacar. Nesse instante, a lança, envolta em tempestade e crepitando com trovões, disparou com um rugido e foi instantaneamente refletida em 3 pares de olhos. Antes mesmo do golpe ser desferido, o furacão feroz e a corrente elétrica crepitante já os haviam atingido, tornando quase impossível para os 3 abrirem os olhos, com os corpos dormentes. Mas décadas de experiência em combate fizeram com que reagissem instantaneamente com grande coordenação. Os 3 saltaram alto, deixando a lança, envolta em tempestade e trovão, perfurar a terra, rachando e aniquilando uma grande área de solo queimado. Kaido se transformou em um dragão azul que obscurecia o céu e se elevou às alturas. Ele abriu a boca e soltou um rugido aterrador, que se transformou em um relâmpago mortal que envolveu Garp e os outros 2. Mamãe, Big Mom estava de pé, firme sobre Zeus, avançando contra o relâmpago. Ela empunhava a lâmina da destruição, envolta em Haki do Conquistador, e golpeou o já grisalho Garp. Garp, chegou a hora de acertarmos as contas. Diante disso, Garp ergueu seu punho de ferro, envolveu em Haki do Conquistador e encarou a lâmina que vinha em sua direção. Louis abriu suas asas e voou alto, acendeu as chamas em suas costas e, em um avanço veloz, apareceu instantaneamente diante de Zephyr. A lâmina, envolta em Haki do Conquistador e uma luz dourada, chegou num instante com um zumbido nítido, cortando direto o peito de Zephyr. Partida divina. Capítulo 223. Um após o outro, estrondos altos e ondas de choque se combinaram, varrendo um céu cheio de vento e neve sobre esta terra despedaçada e coberta de gelo, derrubando muitos dos piratas e fuzileiros navais que lutavam ferozmente à distância. O estrondo ensurdecedor fez com que muitos dos soldados vomitassem sangue, com os olhos vidrados e a mente ocupada por um som ensurdecedor. O Major Sleighmabo, do quartel-general dos fuzileiros navais, com uma bandana vermelha amarrada na cabeça e o rosto pintado com óleo, ajoelhou-se e depois levantou-se. Ele ergueu abruptamente a pistola de pederneira que tinha na mão direita e disparou 3 tiros seguidos contra uma sombra desfocada à sua frente. Bang, bang, bang. Ao som de tiros, várias flores brilhantes de sangue desabrocharam no corpo do pirata que sorria ferozmente, e ele caiu com um grito de lamento. Sleighmabo não teve tempo para se preocupar com o sangue que escorria de sua testa e já tingia sua visão de vermelho. Rapidamente desviou-se, cravou a faca de combate Katashan que tinha na mão no corpo de um pirata e a torceu violentamente. Enquanto o outro pirata caía com um gemido, Sleighmabo sacou sua faca de combate e se esquivou de um golpe de machado. Imediatamente depois, ergueu novamente seu revólver e descarregou todas as suas balas no pirata que o atacara. No entanto, no instante seguinte, algo que lhe causou pavor aconteceu. O alto e anormal titã pirata bloqueou com o próprio corpo as várias balas de chumbo e agora avançava sobre ele com um sorriso debochado. Aqui, Sleighmabo não tinha medo. Ele encarou o pirata de frente, usando seus braços grossos e músculos de pedra para imobilizá-lo. Então, Sleighmabo cerrou os dentes e, segurando firme o cabo de sua faca de combate, golpeou repetidamente e com força a cabeça rala do pirata. Rachadura. Com mais de uma dúzia de golpes poderosos, o crânio do pirata se estilhaçou com um estalo. Sangue e massa encefálica esbranquiçada espirraram. Baque. Sleighmabo jogou o cadáver que tinha nas mãos de lado com desdém. Depois de limpar o sangue do canto do olho, pegou um rifle de pederneira do chão e, rugindo, avançou contra os piratas da Big Mom.
Cobrar. O rugido agudo e penetrante fez com que aquele homem forte atraísse a atenção de muitas pessoas por perto. Também elevou o moral dos fuzileiros navais ao redor, que estavam à beira do colapso. Pela justiça. Um após o outro, gritos de guerra apaixonados ecoaram ao redor de Sleimabu. Imediatamente depois, um a um, os fuzileiros navais cuja formação havia sido quebrada se reuniram em sua direção. Fossem eles soldados comuns ou tenentes comandantes e capitães de patente superior à sua, naquele momento. Todos o tomaram como líder e lançaram um ataque contra o mar infinito de piratas e homens à sua frente. Nas proximidades, os capitães piratas sob o comando do arcanjo, assim como os ministros e aliados dos piratas da Big Mom, ficaram furiosos ao presenciarem a cena. De onde veio aquele cara? Matem-no! Uta, em sua forma de sereia que lançava ondas sonoras contra os piratas e fuzileiros navais ao redor com sua arma singular, parou seus movimentos. Ela olhou para o rosto do major da marinha e mergulhou em pensamentos. Sleimabu, com um rifle em uma mão e uma faca de combate na outra, sua paixão como a ponta da lança, penetrou com força no exército de piratas, dizimando-os até reduzi-los à desordem. Nem as lâminas afiadas nas mãos dos piratas, nem as balas perdidas que voavam de ângulos difíceis de detectar, conseguiram abalar sua vontade de lutar. Pelo contrário, apenas fizeram seus olhos ficarem vermelhos, e todo seu ser se tornar incomparavelmente feroz. A bravura de Sleimabu deixou até mesmo muitos de seus companheiros fuzileiros navais perplexos. Todos se sentiram inspirados, e esse espírito de luta se espalhou como fogo em palha seca, contagiando cada vez mais fuzileiros navais com uma paixão anormal e aumentando seu poder de combate. Matem-no! Não muito longe dali, um executivo dos piratas da Big Mom, com uma recompensa de várias centenas de milhões, viu esse insignificante peixe pequeno reacender o espírito de luta dos fuzileiros navais. Ele deu uma ordem decisiva. Por um tempo, muitos piratas que eram de certa forma famosos no Novo Mundo abandonaram seus oponentes originais e correram na direção de Sleimabu. E Sleimabu, ao ver isso, não demonstrou medo algum. Depois de descarregar seu rifle, avançou para enfrentá-los. Vários piratas, alguns deles famosos, viram isso e com sorrisos ferozes, envolveram suas armas em aqui do armamento e cercaram o azarado major. Nesse instante, uma após a outra, figuras corpulentas como pequenos gigantes avançaram à distância, lançando Sleimabu, junto com vários piratas aterrorizados pelos ares. Logo em seguida, uma após a outra, bestas gigantescas e ferozes, com olhos escarlates, pelagem amarela como agulhas de aço e corpos do tamanho de elefantes, investiram contra eles. Desafiaram as densas balas e as pequenas balas de canhão, saltaram e com suas garras ensanguentadas e bocas cavernosas, despedaçaram todos os sobreviventes no ar. Sleimabu, que fora arremessado para o ar por uma lança pesada, tossiu outro bocado de sangue. Seus olhos reviraram e ele quase perdeu a consciência. Mas logo cerrou os dentes e acordou. Usou um dos Rokushiki Jeppo para saltar bem alto, escapando das bestas gigantes que eram dezenas de vezes mais aterrorizantes que um tigre feroz. Ele se movia de um lado para o outro no ar com Jeppo e enquanto desviava dos tiros, assistia impotente enquanto um fuzileiro naval e um pirata após o outro eram ceifados como trigo. No entanto, os bons momentos não duraram muito. Uma figura alta e esguia o envolveu. Bang! Com um estrondo alto antes que Sleimabu pudesse perceber o que havia acontecido. Ele já havia sido arremessado violentamente contra o coral próximo ao naufrágio de um navio de guerra, criando um enorme buraco. Na enorme cratera, uma mulher de pele morena, amplas asas negras e chamas ardentes nas costas, vestindo uma toga branca pura, estava de pé com um pé sobre a cabeça de Sleimabu. Alteia empunhava uma espada flamejante com ambas as mãos. Ela olhou inexpressivamente para o major da marinha que estava pisando e assumiu friamente uma postura de executor. No momento em que a espada flamejante estava prestes a cair, dois vice-almirantes da marinha, trajando capas e uniformes da justiça, avançaram juntos. Se quiserem matar aquele bravo major da marinha, terão que passar por cima dos nossos cadáveres primeiro. Bum! Duas armas atingiram em cheio a mulher de pele morena, lançando-a para fora, atravessando o navio de guerra já dilapidado e espalhando inúmeros suprimentos. Mas no instante seguinte, o navio explodiu e Alteia, que havia apagado as chamas em suas costas, disparou a uma velocidade ainda maior do que quando fora arremessada. No momento em que seu corpo se refletiu nos olhos dos dois vice-almirantes, as chamas em suas costas haviam se reacendido, enrolando-se em torno de sua afiada espada, e ela a envolveu em aqui do armamento, atacando instantaneamente os dois vice-almirantes que haviam se juntado a ela através do sorteio mundial. Ao presenciarem isso, a vigilância dos dois vice-almirantes foi elevada ao nível máximo. Eles adotaram uma postura conservadora e bloquearam o golpe. Bum! Um rugido explosivo irrompeu. Um impacto poderoso lançou Sleimabu, quase morto, para longe, e ele caiu violentamente no armazém de um navio de guerra semi-afundado. Com um estrondo alto, cada vez mais oficiais de patente média alta avançaram, bloqueando um após o outro os bucaneiros e guerreiros lunares. E os ministros dos piratas da Big Mom. Asmodai, vestida de sacerdote e empunhando uma arma estranha, ergueu o gorro de um contra-almirante. Em seguida virou abruptamente a cabeça para olhar para um guerreiro bucaneiro ao seu lado. Ei, Dongji! Arthur e aquele cara disseram o que fazer com esses bastardos dos piratas da Big Mom? O velho, com mais de 6 metros de altura, um rosto um tanto semelhante ao do antigo comandante da marinha de Sambal e empunhando uma pesada alabarda de batalha, estava no meio de uma sequência de fuzileiros navais e piratas. Teve uma breve pausa para refletir. Logo voltou a si e balançou a cabeça. Não parece que eles fizeram isso. Levantando a mão para partir em pedaços um executivo de baixo escalão dos piratas da Big Mom, junto com dezenas de soldados Omi, ele disse novamente. Embora haja fuzileiros navais presentes, é inevitável que alguns piratas sejam afetados, certo?
Asmodai lançou um olhar para o cadáver que havia sido partido ao meio por Dongji, e então saiu pensativo. Em um navio de guerra dilapidado não muito distante, Sleimabu, coberto de feridas e a um passo da morte, jazia fraco em um armazém de frutas e verduras. Ele sentiu seu corpo esfriar gradualmente e seus pensamentos vagaram de volta às partes mais profundas de sua memória. Nesse instante, uma série de passos leves soou, chamando a atenção que aos poucos se esvaía. Ele se esforçou para erguer a cabeça e olhar na direção do som. Contudo, no segundo seguinte, seus olhos brilharam com uma estranha luz, e um lampejo de excitação surgiu em seu olhar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 224. Poucos minutos depois, Sleimabu, com o corpo todo envolto em bandagens e temporariamente fora de perigo de vida, encostou-se nas caixas de madeira espalhadas. Ajoelhou-se e depois levantou-se, caminhando passo a passo para o interior do navio de guerra. No entanto, no instante seguinte, seu olhar foi atraído por algumas frutas espalhadas pelo chão. Isso é, uma fruta do diabo? No chão escuro, uma fruta estranha, inteiramente verde e coberta por padrões peculiares semelhantes a folhas, jazia tranquilamente. No instante seguinte, Sleimabu não hesitou. Abaixou-se, pegou a fruta e a enfiou na boca, dando uma mordida. O cheiro e o gosto intensos quase o fizeram vomitar, mas a lembrança da fome que sentia no fundo do passado o fez engolir a polpa à força e mordida após mordida, terminar a fruta inteira. Logo, uma nova força percorreu seu corpo, dando-lhe uma falsa sensação de invencibilidade. Seu corpo se endireitou novamente e ele ficou de pé na cabana destruída, perdido em pensamentos. No instante seguinte, virou a cabeça para olhar na direção de onde vinha o frio cortante. Então virou-se e saiu pelo grande buraco por onde havia caído. Kuina, vestida com um kimono simples, empunhou seu vado Ichimonji com ambas as mãos e lançou um ataque feroz contra o Comodoro à sua frente, que também era praticante do estilo de uma espada. As duas figuras se cruzaram e colidiram, levantando neve que rolava pela tundra congelada sem fim. Uma após a outra, golpes afiados e voadores rasgavam a neve, ora partindo formações gigantes de coral, ora atingindo a multidão, ceifando a vida de um fuzileiro naval ou pirata azarado após o outro. Após um breve impasse, os dois se separaram, recuando dezenas de metros, e se observaram cautelosamente, com as mãos firmemente agarradas às suas lâminas. Ele é claramente apenas um Comodoro, mas é muito mais forte do que muitos contra-almirantes que enfrentei, pensou Kuina, olhando para a patente na capa da justiça do outro. O espadachim, vestindo uma capa da justiça e um kimono, olhou para Vado Ichimonji na mão de Kuina e franziu a testa. Se não me engano, a espada em sua mão é a Vado Ichimonji, uma obra do mestre Shimotsuki Kozaburo. Você é o herdeiro da família Shimotsuki desta geração? Como você sabe disso? Perguntou Kuina friamente em meio ao impasse. A isso, o espadachim, a dezenas de metros de distância, respondeu significativamente. Naquela época, nem todos escolhiam se estabelecer na vila Shimotsuki. Kuina o ouviu e franziu levemente a testa. Pelas suas palavras, não era difícil perceber que ele também era descendente do grupo que deixará o país de Wano décadas atrás. Kuina estava um pouco preocupada que ele relatasse isso à marinha, o que afetaria o Dojo Ishin. Como se percebesse a preocupação em seu coração, o espadachim distante disse em voz grave: não se preocupe. Mesmo que tenhamos mudado de nome, a amizade da geração anterior permanece. Não vou denunciá-la ao quartel-general. Agora vamos lutar, garotinha da família Shimotsuki. Assim que terminou de falar, o espadachim distante embainhou sua espada. Seu olhar fixou-se no corpo esguio de Kuina, e ele se inclinou levemente sussurrando: Itoriu, e aí? No instante seguinte, suas pernas se dobraram, e seu corpo inteiro disparou como uma bala de canhão, percorrendo dezenas de metros. A lâmina, envolta em aqui do armamento, instantaneamente cortou em direção ao pescoço esguio e claro de Kuina. Primeiro estilo, sombra da crista. Kuina exalou lentamente uma nuvem de névoa branca. Seu olhar tornou-se mais penetrante. Ela empunhou sua katana com ambas as mãos, e após deixar um rastro perfeito, desapareceu instantaneamente. Com uma leve perturbação no fluxo de ar, a lâmina afiada atravessou o pescoço da garota, mas não deixou escorrer um único fio de sangue. Em vez disso, ela se dissipou como uma bolha de sonho. O quê? As pupilas do Comodoro tremeram violentamente em completo choque. Antes que sua lâmina errasse o alvo, ele nem sequer percebera quando Kuina desaparecera. Nesse instante, a figura da jovem espadachim surgiu repentinamente atrás do Comodoro. Ela ergueu a mão, limpou levemente o sangue de sua espada e embainhou lentamente a Vado Ichimonji. Clique! Com o som da guarda encontrando a bainha, a katana na mão do Comodoro quebrou e seu peito se abriu instantaneamente. O sangue jorrou como uma fonte. No segundo seguinte, o Comodoro, percebendo o que havia acontecido, seus olhos reviraram, ele perdeu a consciência e caiu de bruços no campo de gelo. Kuina virou-se lentamente, olhou para o espadachim caído, e sem se importar se ele podia ouvir, disse em voz clara: até agora, você é o espadachim mais forte que já derrotei. Se tiver a chance de sobreviver a este campo de batalha, espero lutar com você novamente. Após proferir essas palavras, ela se virou e dirigiu-se ao campo de batalha dos vice-almirantes. Como havia dito, aquele Comodoro era o inimigo mais forte que já derrotara, mas aquela batalha fora relativamente fácil. Portanto, sentiu que era necessário desafiar um inimigo ainda mais poderoso, como um vice-almirante de elite do quartel-general da Marinha ou um ministro influente de Totoland. Kyros empunhava sua espada longa com ambas as mãos, liderando um grupo de gladiadores e soldados do exército real enquanto devastava o campo de batalha. Fossem oficiais da Marinha ou ministros dos piratas da Big Mom, ninguém era páreo para ele. A maioria daqueles que o enfrentavam acabava com as armas despedaçadas e o corpo coberto de cortes, caindo em uma poça de sangue. Suas ações também atraíram a atenção de um vice-almirante do quartel-general da Marinha, que, sem hesitar, o atacou diretamente.
Um homem com longo gorro e barba brandiu suas duas grandes espadas, abrindo caminho sangrento pela multidão de piratas enquanto avançava em direção a Kyrros. Em um instante, os piratas e soldados Omi que bloqueavam seu caminho foram massacrados, e as duas lâminas afiadas apareceram diante dos olhos de Kyrros. A expressão de Kyrros mudou, tornando-se feroz e extremamente poderosa. Ele brandiu sua espada longa com violência, bloqueando diretamente as duas espadas grandes. Clang! O som de metal se chocando ecoou. Uma poderosa onda de choque se espalhou, forçando o grupo de fuzileiros navais e gladiadores a cravar suas armas no chão para se firmar. Em meio ao impasse acirrado, o olhar de Kyrros recaiu sobre o longo barrete e a barba do homem à sua frente. Ele pronunciou o nome do homem em voz baixa, Straverri. Straverri abriu os olhos ligeiramente, encarou o rosto de Kyrros e disse em voz grave: o campeão do Coliseu de Dressrosa com 3.000 vitórias consecutivas, Kyrros. Um homem como você. Por que se tornou um pirata? Foi coagido? Não foi coerção. Kyrros o empurrou casualmente para trás, virou-se e brandiu sua espada, mirando na cabeça do vice-almirante. Unir-me à sua tripulação me permite recuperar meu auge e também coloca minha família em um ambiente mais seguro. Straverri brandiu suas espadas gêmeas, adotando uma postura conservadora para bloquear os golpes repetidos do gladiador. Então por que não se junta aos fuzileiros navais? Disse ele com uma expressão vazia. Os fuzileiros navais têm um sistema médico que só perde para o de Mary Geoise. E Marineford não é apenas uma fortaleza de guerra, mas também um ponto de encontro para as famílias dos fuzileiros navais. Além de Mary Geoise, não há lugar mais seguro. Sabemos sobre você e lamentamos que tenha se tornado um pirata, Kyrros. É mesmo? Kyrros não refutou, mas silenciosamente intensificou seu ataque. Ao ver isso, Straverri deixou de se defender e, em vez disso, brandiu suas duas armas, criando um ataque impenetrável e feroz que se chocava repetidamente contra a pesada espada. Enquanto as duas se enfrentavam, o som de metal contra metal continuava a explodir, e faíscas brilhantes irrompiam a cada segundo. Conforme se moviam para frente e para trás, a área ao redor sofria danos inimagináveis. Muitos piratas foram atingidos pelo fogo cruzado e mortos pelas ondas de choque. Logo Straverri, que lutava com grande intensidade, começou a sangrar. Estava encharcado de suor e ofegava pesadamente. Nesse confronto feroz, nenhum dos dois conseguia obter vantagem absoluta, e ambos permaneciam em um impasse. Mas a corrente dourada atrás de Kyrros estava sempre presente para curá-lo quando se feria, e lhe dava energia infinita. Isso fez com que Straverri fosse gradualmente colocado em uma posição de grande desvantagem. Nesse instante, a Judin, que havia se transformado em sua forma de homem-dragão, aniquilou os oponentes que o cercavam e se transformou em uma sombra de dragão rosa que obscurecia o céu. Ele baixou a cabeça do céu e cuspiu inúmeras lâminas de vento afiadas, que envolveram os fuzileiros navais e piratas atrás dele, que não possuíam corrente da vida. Naquele instante, perigosas rajadas de vento caíram do céu. Se atingissem o alvo, certamente abririam uma ravina no vasto campo de gelo azul, causando perdas consideráveis aos fuzileiros navais e aos piratas da Big Mom. Ao ver isso, o semblante já sombrio de Straverri tornou-se ainda mais grave. Isso não pode continuar. Alguém precisa pará-lo. Você não consegue nem me derrotar, um membro de nível médio para baixo dos piratas do Arcanjo, e ainda quer enfrentar a Judin? Não está confiante demais? Kyrros envolveu sua lâmina em seu haki do armamento inexperiente, cerrou os dentes e com toda a sua força, golpeou o pescoço do oponente. Ao ver isso, Straverri não teve escolha a não ser deixar de lado seus pensamentos e se concentrar em lidar com o ataque de Kyrros. Ao longe, Fujitora e Katakuri, que estavam lutando, viram isso e pararam seus movimentos, virando-se para encarar a sombra distante do dragão rosa que tingia o céu. O gigante deus soldado, Fujitora com as roupas desalinhadas e ofegante, segurou sua bengala espada e enquanto procurava um meteorito no espaço sideral, disse em voz baixa: isso não é mais dano colateral acidental. É intencional, disse Katakuri, olhando para as lâminas de vento que caíam, com o rosto incomparavelmente sombrio. Aquele cara, a Judin. Será que ele está aproveitando a oportunidade para se vingar da mamãe por ter matado aquele herói gigante? Katakuri ergueu seu tridente Mogura, envolto em haki do conquistador, e desferiu um golpe destrutivo, imitando de sua mãe contra a Judin no céu. Ikouku. Contudo, no instante seguinte, um haki liberado externamente cruzou a atmosfera, desviando diretamente o movimento de Katakuri. Isso é, haki do armamento avançado? Katakuri e Fujitora se viraram simultaneamente para olhar para a figura fortemente blindada que chegava com a nevasca. Ao mesmo tempo, uma após a outra, lâminas de vento incrivelmente afiadas cortavam o céu, rasgando a atmosfera antes de caírem abruptamente sobre o campo de batalha coberto de gelo. E naquele exato momento, uma após a outra, raízes gigantescas, semelhantes a pitons, emergiram do subsolo. Como tentáculos de polvo, elas se enrolaram em enormes pedaços de rocha e terra, sustentando-os acima das cabeças dos fuzileiros navais. Será esta a fruta da floresta? Ryokugil não está morto? Não. Mesmo que Ryokugil estivesse gravemente ferido, ele não estaria tão fraco. Uma árvore ancestral e imponente com um rosto humano esculpido em seu tronco, ergueu-se instantaneamente. Estendeu seus galhos e raízes, envolvendo os navios de guerra dilapidados e as rochas gigantes para bloquear a trajetória das pás do vento. Uma após a outra, as pás do vento foram bloqueadas pelas rochas e navios de guerra. Quando se despedaçaram, o gigante homem-árvore usou seu próprio corpo para bloquear as pás do vento em favor dos fuzileiros navais. Aquele rosto. E Helena olhou para o rosto na árvore gigante e ficou em breve silêncio, com um toque de choque nos olhos por baixo da máscara de gás.
Capítulo 225. Trepadeiras verdejantes irrompiam do solo congelado e coberto de neve, carregando enormes pedaços de rocha à medida que subiam, bloqueando, uma após a outra, as afiadas lâminas do vento. Quando as rochas gigantes foram completamente destruídas, o homem-árvore transformado Sleimabu estendeu seu corpo, bloqueando diretamente o caminho acima das cabeças dos fuzileiros navais. Os fuzileiros navais que estavam envoltos em sombras viram isso, e suas pupilas tremeram violentamente em choque. Muitos dos soldados e oficiais que não sabiam o que estava acontecendo, olharam para o homem-árvore acima deles e disseram inconscientemente: esse rosto é o Major Sleimabu, da filial de Logeton do Mar do Leste, que foi transferido especialmente para o quartel-general por causa de seus talentos especiais e bravura pessoal. Mas como ele pode ter a habilidade do vice-almirante Ryokugil? Será que o vice-almirante Ryokugil foi morto em batalha? Mais adiante, os oficiais generais que não haviam conseguido se livrar das brigas viram isso. Soltaram um suspiro inconsciente de alívio e todos mostraram olhares de satisfação. Muito bem, jovem major. Você teve a sorte de obter a habilidade dele depois que o vice-almirante Ryokugil foi morto em batalha? Que grande ajuda! Um dos vice-almirantes olhou inconscientemente para a metade do navio de guerra em que Sleimabu havia colidido e disse em voz baixa. Ele reconheceu que o depósito de frutas e vegetais do navio ficava naquele local. Sleimabu deve ter se deparado com a Akuma no Mi renascida quando colidiu com ela. Do outro lado do campo de batalha, Helena olhou para Sleimabu, que estava sendo cortado pelas rajadas de vento à distância. Um lampejo de surpresa brilhou nos olhos escarlates sob sua máscara de gás. É o Sleimabu? Entendi. Então ele é um dos poucos que se juntaram à filial do Mar do Leste em Logeton naquela época. Sleimabu era um dos parentes de Helena, que havia se estabelecido em Nova Canaã, no Mar do Leste, também conhecido como Katashan. Há pouco tempo, Helena viu nas notícias que vários de seu povo haviam escolhido se juntar aos fuzileiros navais. Desde então ela se perguntava quem eram eles. E agora, ela havia descoberto a identidade de um deles em uma situação inesperada. Os olhos sob a máscara de gás de Helena lançaram um olhar profundo ao distante homem-árvore, antes de se voltarem para os dois que estavam em um impasse. E Fujitora e Katakuri, devido ao súbito aparecimento de Helena, silenciosamente ergueram a guarda. Então, sob o olhar deles, Helena ergueu levemente seu martelo de guerra destruidor de mundos, e aqui do armamento e poder de maldição fluíram ao seu redor sem reservas. No instante seguinte, sob seus olhos atentos, ela estilhaçou o chão em um raio de várias centenas de metros, em uma postura quase como se estivesse voando rente ao solo. Mergulhou em direção a eles. Antes mesmo que a figura fortemente blindada chegasse, uma nevasca que obscurecia o céu já havia atingido os dois com uma temperatura terrivelmente baixa, cobrindo os corpos de Fujitora e Katakuri com gelo e neve. Quase instantaneamente, ambos liberaram simultaneamente um poderoso Aki, eliminando o gelo que gradualmente se alastrava por seus corpos. Empurrão de Moshi. No instante seguinte, Katakuri previu o ataque da figura fortemente blindada. Ele então transformou seu grande braço, que segurava o tridente, em um Moshi giratório de alta velocidade e após envolver o tridente em Aki do Conquistador, o lançou para frente. Perto dali Fujitora, após sentir o estado de Garp e dos outros com seu Aki da observação, franziu levemente a testa. Então ele ergueu sua espada de grau supremo, Fúria do Jogador, envolta em Aki do armamento, à sua frente para se proteger. No instante seguinte, o tridente envolto em Aki do Conquistador, e o martelo de guerra destruidor de mundos frio e pesado, colidiram, criando um rugido e uma ondulação gigantescos. Uma poderosa onda de choque se espalhou, despedaçando tudo ao redor e lançando os destroços a uma velocidade muito superior à do som. Nesse instante, algo que nenhum dos dois lados em conflito esperava aconteceu. Fujitora se deixou ser arremessado pelo enorme impacto da colisão. Ele rapidamente se distanciou dos dois e seguiu na direção dos verdadeiros lutadores de elite. Fujitora. O rosto de Katakuri mudou. Já Helena apenas lançou um olhar frio e o ignorou. Rapidamente guardou seu martelo de guerra, virou-se e mais uma vez brandiu-o contra Katakuri. Ao ver isso, Katakuri não teve escolha a não ser franzir a testa e bloquear o golpe. Enquanto rochas e terra se estilhaçavam e gelo e neve voavam, Katakuri falou em voz grave. Numa hora dessas, não deveríamos estar mirando primeiro nos fuzileiros navais. A isso Helena, em meio ao choque de suas armas, respondeu com voz rouca. Não importa. O capitão não nos pediu para atacar nenhuma força específica. Lutar contra vocês é a mesma coisa. Katakuri ouviu isso e seu rosto já pálido ficou ainda mais sombrio. Mas as coisas já haviam chegado a esse ponto. Ele só podia se concentrar em lidar com os ataques ferozes que se sucediam, um após o outro, da pessoa à sua frente. Entretanto, no centro mais aterrador da batalha, Zephyr ergueu a mão enfaixada e, depois de limpar o sangue do canto da boca, olhou friamente para a figura dourada que pairava não muito longe. Seu olhar recaiu sobre a espada das 7 estrelas na mão de Louis, que crepitava com arcos de eletricidade negros e vermelhos e estava envolta em uma pálida luz dourada. Como Kuzan e os outros disseram, falou ele em voz grave, que habilidade estranha. Seu corpo havia recebido mais de um golpe daquela espada. Se ele não tivesse recebido informações detalhadas previamente, provavelmente teria sucumbido rapidamente a essa habilidade. Inicialmente, ele ficou um tanto insatisfeito por Kuzan e Borsalino terem sido gravemente feridos pela mesma pessoa. Mas ao enfrentar Louis de fato, percebeu o quão perigoso era encarar uma habilidade tão estranha pela primeira vez. Se não compreendesse a situação, seria gravemente ferido em uma única troca de golpes, e seria muito difícil recuperar a vantagem depois. Diante disso, Louis não disse mais nada, mas rapidamente vibrou as asas e avançou em direção a Zephyr. Enquanto se movia em alta velocidade, o chão pareceu se partir em dois, e um vento forte levantou uma nuvem de poeira. Acima da cabeça de Louis, a auréola forjada em chamas girava rapidamente.
Chamas escaldantes irromperam, espalhando-se de suas asas brancas e imaculadas, transformando-se em uma série de dragões de fogo abrasadores que disparavam em direção a ele. Ao longo do caminho, vaporizaram o gelo e a neve, estilhaçaram enormes pedaços de rocha e os derreteram em lava carmesim, atacando Zefir por todos os lados. Diante disso, Zefir reprimiu as ondas de dor que emanavam de seu corpo castigado. Cerrou os punhos, envolveu-os em aqui do armamento e os brandiu com ferocidade. Com rugidos apaixonados sucessivos, um após o outro, os dragões de fogo com garras foram despedaçados pelas rajadas de vento envoltas em relâmpagos de aqui. Na terra pálida, as rajadas de vento ondularam, criando ondas de choque aterrorizantes na atmosfera. As chamas escaldantes se dissiparam, dando lugar a um céu de folhas douradas caindo. A alta temperatura que se espalhava vaporizou diretamente o gelo e a neve no solo. A terra, coberta por restos de criaturas marinhas, ficou vermelha como brasa e prestes a se transformar em lava. Zefir simplesmente desferiu socos e estilhaçou as chamas atacantes uma após a outra, e encarou de frente a figura dourada que avançava em alta velocidade. Bum! O punho negro e a lâmina colidiram. Um rugido gigantesco, como se montanhas estivessem desabando, irrompeu repentinamente. O rugido foi acompanhado por uma onda de choque terrivelmente forte e um relâmpago de aqui do conquistador horripilante, que rasgou a superfície da terra, lançando os destroços pelos ares. A superfície da terra se estilhaçou e relâmpagos negros e vermelhos explodiram pelo céu. No centro do campo de batalha devastado, uma figura coberta de bandagens e com curtos cabelos roxos foi arremessada para trás. Ela rompeu a barreira do som e, após quebrar dezenas de rochas e corais de centenas de metros de tamanho, deixou um longo rastro no chão antes de se firmar, agarrando o peito. Louis estendeu suas largas asas para frente, e um furacão feroz varreu o céu de fumaça, poeira e gelo, levando-o até o horizonte. Imediatamente depois, ele estendeu a mão e recolheu sua lança, que havia emergido da terra. Após envolvê-la em aqui do conquistador, ele a arremessou novamente. Pingar! O rosto de Zefir se contorceu e um fluxo incontrolável de sangue jorrou de sua boca, pingando no chão. Bufa! Zefir rapidamente tirou um remédio especial de um bolso atrás dele e o engoliu, tentando acalmar a respiração. Assim que a dor em seu corpo começou a diminuir, a lança, envolta em aqui do conquistador e atacando como um dragão das águas, já havia chegado em um instante. Após senti-la com seu aqui da observação, Zefir ergueu o olhar abruptamente e desviou para o lado, deixando a lança passar de raspão por ele. Imediatamente depois, ele girou e seu punho negro, devastado por relâmpagos de aqui, avançou em direção à figura dourada que já havia chegado sob um céu repleto de luz de fogo. Contudo, antes que seu punho de ferro pudesse atingir o corpo de Louis em cheio, a lâmina, envolta em aqui do conquistador, já havia se refletido nos olhos de Zefir com um zumbido nítido. Logo em seguida, a voz distante de Louis também soou. Partida divina! No instante seguinte, um clarão preto e vermelho explodiu, elevando-se como uma bola de fogo nuclear e criando uma ondulação aterradora que mais uma vez cobriu as cores douradas do mundo. A onda de choque do aqui do conquistador e o relâmpago preto e vermelho perfuraram o céu, criando uma onda aterradora no mar a várias milhas náuticas de distância, que se espalhou em todas as direções. Zefir, que havia recebido o impacto total do golpe de aqui do conquistador de Louis, não conseguiu se controlar e cuspiu violentamente um bocado de sangue. Imediatamente depois, uma dor insuportável o invadiu, e ele gradualmente perdeu o controle de cada parte do corpo. Mas sua força de vontade inabalável ainda permitia que suas pernas se mantivessem firmes no chão, sustentando-o e impedindo de cair. Não muito longe dali, alguns dos oficiais superiores que estavam em uma batalha feroz viram isso, e suas expressões mudaram drasticamente. Aos poucos, sua visão foi ficando turva e uma luz quente brilhou em seus olhos. Louis se virou, com um rosto inexpressivo enquanto observava Zefir perder a consciência aos poucos. A espada das 7 estrelas, firmemente empunhada em sua palma, brilhava com uma luz estranha, manchada com o sangue dos fortes. Ao longe, Garp e os outros que estavam em outra batalha e acabavam de aproveitar uma oportunidade de ouro, perceberam tudo isso com seu aqui da observação e ficaram extremamente ansiosos. Capítulo 226. Garp e Aokiji lançaram um ataque poderoso contra Big Mom, que estava ficando cada vez mais magra, conseguindo subjugá-la por um momento. Mas suas expressões mudaram drasticamente. Zefir, ele não consegue mais se segurar? Instrutor Zefir, diante deles Big Mom, com uma aparência absolutamente deplorável e várias vezes menor, seus cabelos rosa desgrenhados substituídos por chamas, se recompôs e revelou um sorriso cruel. Mamãe, aquele cara, Zefir, está prestes a ser eliminado por aquele pirralho do Louis. Mas pensando bem, ele nunca foi páreo para você ou para o Sengoku. Ele envelheceu. Como ele poderia ser páreo para aquele pirralho do Louis? Big Mom lutou contra a fome, ergueu a mão para quebrar o gelo que cobria seu corpo e brandiu Napoleão, envolto em aqui do conquistador, para encontrar Aokiji no ar. Embora aquele cara seja muito irritante, ele é um lunariano, uma existência nascida forte, assim como eu. Quanto tempo Zefir conseguirá aguentar sob o controle dele? Bum! Um punho de ferro envolto em aqui do armamento e a lâmina de Napoleão colidiram, rasgando a terra à distância. O solo se estilhaçou e inúmeros pedaços enormes de rocha e terra foram lançados ao ar como folhas caídas. Big Mom usou toda a sua força com as 2 mãos, derrubando Aokiji com um golpe certeiro. Em seguida, ergueu a mão, retirou Prometeus flamejante de sua cabeça e o segurou na palma da mão. Fogo celestial. Ela envolveu o objeto em aqui do conquistador e o arremessou contra Garp, que havia saltado alto e girava o corpo para desferir um soco. Bum! Em meio à violenta colisão, a terra circundante sofreu um golpe devastador e todo o campo de batalha apresentou sinais de destruição. Garp cerrou os dentes e com um soco lançou Big Mom para longe, fazendo-a se ajoelhar ao cair de costas e se chocar contra uma rocha gigante.
Em seguida, aterrissou pesadamente no chão com as pernas dobradas, estilhaçando a terra num raio de 1000 metros. Após cair na água do mar, saltou alto novamente e seguiu direto na direção de Zephyr. Após a saída de Garp, Aokiji assumiu seu lugar sem hesitar. Ele ergueu a mão e liberou um frio extremo, condensando uma após a outra lanças de gelo imbuídas de frio infinito, e as disparou na direção de Big Mom. Boom! Uma rocha gigante com 100 metros de diâmetro explodiu, lançando pedaços de destroços do tamanho de cabeças humanas. Big Mom, com uma aparência deplorável, tossiu ao sair da fumaça e da poeira, seus longos cabelos, agora em chamas, balançando e ardendo. Assim que ergueu a espada com ambas as mãos, preparando-se para contra-atacar, uma após a outra, lanças de gelo perfuraram a poeira e atingiram repetidamente seu corpo cada vez mais magro. Sob sua defesa, que só perdia para diluir, nem mesmo as incomparavelmente afiadas lanças de gelo conseguiram perfurar sua pele. Mas o frio infinito contido nelas irrompeu num instante e, além de extinguir temporariamente Prometeu, congelou seu corpo do pescoço para baixo. Ao ver isso, o rosto de Big Mom empalideceu. Seu corpo inteiro irrompeu com uma força monstruosa, muito superior à de um gigante, causando inúmeras rachaduras no cristal de gelo gigante que a congelava. A era do gelo, Aokiji sussurrou. No instante seguinte, um frio intenso e implacável se espalhou à distância, congelando instantaneamente Big Mom, que estava prestes a quebrar o gelo. Imediatamente depois, o corpo de Aokiji se transformou em uma corrente gélida que chegou num instante, atingindo o topo da cabeça de Big Mom. Os olhos geralmente preguiçosos de Aokiji agora estavam incomparavelmente penetrantes, e sua expressão se tornará extremamente séria. De costas para o sol, Aokiji impedia que Big Mom, que mais uma vez fazia inúmeras rachaduras aparecerem no gelo, visse sua aparência atual. Apenas seus olhos, que brilhavam com uma luz estranha, eram reais. Uma após a outra, relâmpagos de Aki crepitaram ao redor do corpo de Aokiji. Rapidamente se concentraram, focando em seu único punho restante, que ele então brandiu violentamente contra Big Mom. A técnica de punho de ferro que ele aprenderá com Garp, e que aprimorara dia e noite com os navios de guerra dilapidados, atingiu sem reservas o rosto pálido de Big Mom. Boom! O solo, já instável, abriu-se novamente naquele instante em inúmeras fendas semelhantes a cânions. A camada de gelo e neve se estilhaçou num instante, sendo arremessada pela onda de choque aterradora, juntamente com relâmpagos de Aki. No momento em que Aokiji estava prestes a desferir um segundo soco, uma figura corpulenta, semelhante a um urso pardo, foi arremessada de longe, atingindo-o em cheio e fazendo com que ambos se chocassem contra uma rocha gigante não muito distante. Garp se levantou, apoiando-se na rocha gigante. Ele puxou a lança que crepitava com relâmpagos brancos e abrasadores e que havia perfurado superficialmente seu ombro. Ofegante, seu olhar se perdeu na distância, na cena de Louis abrindo o peito de Zephyr. Num instante, todo seu ser se tornou desolado. Zephyr! Instrutor Zephyr! Atrás dele, Aokiji baixou os olhos, o rosto parcialmente oculto nas sombras. Naquele momento, ambos sabiam que a morte de Zephyr era agora irreversível. Nesse instante, Big Mom, com uma expressão de puro horror e uma marca de punho profundamente impressa em seu rosto, levantou-se abruptamente e rugiu para longe. Aquele cara. Até quando você vai ficar brincando com aquele cego? Aquele cara, Louis, já derrotou Zephyr. Zephyr está prestes a morrer. Você vai perder para aquele pirralho do Louis? Kaido. O rugido de Big Mom fez com que Kaido, que estava à distância brandindo sua kanabo contra a Fugitora em uma série de golpes aparentemente casuais, mas na verdade incomparavelmente precisos, curvasse levemente os cantos da boca para cima. O Orororo. Que coisa mais feia, velha bruxa. Ser espancada assim pelo Garp e pelo Aokiji. Ao ouvir isso, Big Mom ficou ainda mais agitada e disse friamente: Você também não está brincando com um cego? Aos poucos, a figura de Big Mom havia quase voltado ao que era em sua juventude, mas seu rosto continuava tão feio quanto antes. Até mesmo sua voz havia se tornado rouca e seus olhos estranhos. Ela nem percebeu que Garp e Aokiji já haviam se aproximado por trás dela com semblantes sombrios. Ao longe, Kaido, ao ouvir a voz claramente anormal de Big Mom, sentiu o coração afundar. Não pode ser justo agora, né? Então Kaido deixou de dar atenção à Fugitora e correu na direção de Big Mom. No entanto, com o zumbido de uma lâmina em movimento, uma forte pressão o envolveu completamente. Imediatamente depois, uma série de passos se aproximou lentamente. Kaido se virou e encarou Fugitora, que se aproximava aos poucos com um olhar brutal. Não tenho tempo para brincar com você agora, velho. Diante disso, Fugitora, com as roupas desalinhadas e a testa sangrando, apertou firmemente sua bengala espada e respondeu em voz grave. Embora eu não seja páreo para você agora, ainda posso atrasá-lo por mais algum tempo. Bolo. Com um rugido aterrador, os membros dos piratas da Big Mom estremeceram inconscientemente. No instante seguinte, perceberam onde estavam e ficaram imediatamente sem jeito. Rápido! Dê um jeito de fazer a mamãe voltar ao normal. Use suas habilidades. Rápido, pense em algo. Se alguma coisa acontecer com a mamãe, estamos perdidos. Onde está Streusen? Onde ele está? A série de ligações frenéticas fez com que Louis desviasse sua atenção de Zephyr. Ele virou levemente a cabeça para olhar para Big Mom, que estava sendo espancada por Garp e Aokiji. Instrutor Zephyr. Atrás dele, um grupo de oficiais da marinha rugia enquanto corria na direção de Zephyr, tentando salvá-lo com todas as suas forças. Essa ação também fez com que fossem cercados por muitos dos ministros dos piratas da Big Mom. Nós vamos cuidar desses fuzileiros navais. Vão lá e deem um jeito de fazer a mamãe voltar ao normal. Matem todos eles. O cerco dos numerosos executivos dos piratas da Big Mom tornou a situação difícil para o grupo de oficiais da marinha, mas eles ainda rugiam enquanto avançavam lentamente na direção de Zephyr. Pela justiça, um rugido fez com que Zephyr, que sangrava continuamente e gradualmente perdia a consciência, recuperasse a luminosidade nos olhos e cerrasse os punhos novamente.
uma luz vermelha brilhou nos olhos de Louis. Tudo o que estava prestes a acontecer no futuro se revelou diante dele. Mas como se não tivesse visto o punho que Zephyr ergueu novamente, ele se afastou sozinho. No instante seguinte, os olhos de Zephyr, novamente embaçados, percorreram Louis. Ele concentrou suas forças restantes e seu Haki e desferiu um soco contra os piratas que cercavam os oficiais da marinha. Bum! Com um rugido estrondoso, o relâmpago Haki explodiu e se combinou com uma forte rajada de socos, formando uma onda de choque quase como um raio de luz, que submergiu instantaneamente um grupo de executivos da Big Mom. Após isso, Zephyr, ainda mantendo a postura de soco, perdeu completamente todos os sinais vitais. Capítulo 227. No campo de batalha dilapidado, coberto de gelo e neve, o chefe de cozinha dos piratas da Big Mom, primeiro marido de Charlotte Linley e pai de Charlotte Perospero, Streusen, movia-se rapidamente sobre as rochas gigantes. Ele empunhava uma espada curta em uma das mãos, o rosto envelhecido coberto de suor e a expressão de puro terror. Como é que ela pôde sentir uma fome repentina numa hora dessas, Linley? Será que foi porque a pressão de enfrentar Garp e Aokiji ao mesmo tempo foi muito grande, e ela consumiu muita de suas reservas de gordura e energia? Como guia que colocou Big Mom no caminho da pirataria e aquele que a acompanhou por mais tempo, Streusen sabia muito bem que quando Big Mom estava com fome, ela era aterrorizante, mas, nesse estado, ela só podia causar estragos em Totoland. Se fosse em qualquer outro lugar, sua fome era sua fraqueza e ela poderia ser facilmente atacada. Sem mencionar que agora ela estava neste campo de batalha perigoso, enfrentando simultaneamente Garp, que havia infernizado a vida do rei dos piratas Roger, e o renomado almirante Aokiji, que havia derrotado inúmeros piratas. Se ele não conseguisse fazer a Big Mom voltar ao normal logo, mesmo com a defesa dela de balão de ferro, mesmo no cenário mais otimista, ela não duraria 10 minutos. Streusen não era a única correndo na direção de Big Mom. Charlotte Cracker e Snack também avançavam em alta velocidade. Smoot e as outras lutadoras mais fortes estavam todas em combate corpo a corpo, e até mesmo Charlotte Katakuri estava travando uma batalha feroz. Nesse instante, Louis pousou lentamente perto da Big Mom, que estava bastante machucada. Ele dobrou as asas devagar e observou em silêncio a cena do mestre e seu discípulo espancando a velha. Ela teve um ataque de fúria no campo de batalha e virou saco de pancadas? Uma pequena vergonha, não é, Big Mom? Mesmo tendo sido arrastado para essa guerra, Louis ainda esperava que Big Mom pudesse causar danos massivos aos fuzileiros navais, de preferência eliminando Aokiji, que tinha apenas um braço, ou levando Garp junto com ela. Mas agora, neste campo de batalha, ainda era Louis quem havia causado o maior dano e conquistado o prêmio de MVP. Kaido havia relaxado na primeira metade, entregando de propósito sua luta contra a fugitora. Quando finalmente percebeu que Big Mom estava em perigo mortal e quis ajudar, foi desesperadamente contido. E a própria Big Mom havia ficado offline no meio da batalha, transformando-se em um robô controlado por inteligência artificial, e estava prestes a entregar uma morte ao inimigo. Então, Louis apenas observou enquanto os vários combatentes poderosos dos piratas da Big Mom avançavam em sua direção como mariposas atraídas pela luz. No fim, eles foram arremessados para longe por um soco casual ou congelados pelo frio extremo, forçados a assistir impotentes enquanto sua mãe era espancada até ficar roxa. Antes que percebesse, o único naquele campo de batalha que poderia salvar a Big Mom era o próprio Louis. E quanto a ele, lembrava-se muito bem de seu propósito ao enviar Oven e Perospero para a filial G1. Naturalmente não havia possibilidade de salvá-la daquela situação. Em vez de salvá-la, Louis estava mais inclinado a esperar que Garp e os outros acabassem com ela, para depois entrar e limpar a bagunça. Então, Louis sentou-se de pernas cruzadas no chão, invocou sua lança e a fincou, junto com a espada das 7 estrelas, no chão ao seu lado. Me dê um bolo. Big Mom, tendo perdido a sanidade e com o corpo regredido ao estado juvenil, estava causando destruição por toda parte. A cada movimento, ela fazia o solo, já instável, se desintegrar novamente e desmoronar sucessivamente. Aokiji deslizou pelo glaciar azul, dando cambalhotas para desviar dos golpes de Big Mom. Ele estendeu sua mão forjada em gelo, da qual emanou ar extremamente frio e gelado, formando um espesso cristal de gelo que restringiu seus movimentos. Mesmo tendo perdido a sanidade, Big Mom, sendo uma potência de alto nível, ainda possuía instintos de combate extremamente fortes. Aliado ao seu físico monstruoso, se ela o atingisse, Aokiji ainda se feriria. Para ele que ainda teria que enfrentar duas potências de alto nível pela frente, isso era algo que ele precisava evitar a todo custo. Uma figura corpulenta semelhante a um urso pardo saltou alto, voando instantaneamente várias dezenas de metros. Surgiu ao lado de Big Mom, girou o corpo e desferiu um golpe com seu punho de ferro, envolto em Haki do Conquistador, em direção ao rosto dela. Punho osso, impacto, rachadura. O punho de ferro, envolto em arcos de eletricidade negros e vermelhos, desferiu uma rajada de socos ferozes à distância. Combinado com o Haki do Conquistador, formou um golpe destrutivo poderoso o suficiente para atravessar cadeias de montanhas e atingiu sem piedade o rosto de Big Mom. Com um único golpe, a atmosfera ondulou e uma zona de quase vácuo surgiu abruptamente. O soco aterrorizante arremessou Big Mom para longe, com uma expressão de dor extrema em seu rosto inconsciente. Sangue carmesim jorrou de sua boca, desabrochando como uma rosa ensanguentada. Sob a enorme onda de choque, Big Mom ricocheteou pelo chão cheio de desfiladeiros como uma pedra que quiçá na água, criando uma enorme cratera após a outra. Por fim, ela ficou profundamente incrustada na parede de um cânion com centenas de metros de largura, sua cabeça ensanguentada pendendo para baixo. Tosse, tosse. Do buraco em forma humana no penhasco, ouviu-se uma tosse violenta. Big Mom ergueu abruptamente a cabeça, o rosto contorcendo-se mais uma vez devido à dor intensa, e tossiu outro grande bocado de sangue. Garp.
Nunca me machuquei tão gravemente em toda a minha vida. Big Mom, despertada pela crise mortal, teve chamas de fúria praticamente irrompendo de seus olhos, incendiando o mundo. Ela soltou um rugido anormalmente furioso. Seus malditos desgraçados. No ar, Garp, que se movia em alta velocidade com Gepo, viu isso, e uma sutil mudança surgiu em seu rosto ensanguentado. Meu soco realmente a acordou? Eu deveria ter me segurado um pouco. Big Mom, tomada por uma fúria extrema, arrancou seus 4 membros da parede do penhasco enquanto ofegava pesadamente. Então de sua cabeça retirou Napoleão, que em algum momento desconhecido havia se transformado novamente em um chapéu de capitão. Após envolver a lâmina em Haki do Conquistador, ela desferiu um golpe contra Garp, que a atacava em alta velocidade. Lança de Elbaf, e Koukou. A lança do gigante, envolta em arcos de eletricidade negros e vermelhos, rasgou a atmosfera. Após perfurar a parede do penhasco à sua frente, envolveu Garp instantaneamente. A oportunidade que acabei de ganhar, será que vou perdê-la? Um toque de melancolia surgiu no rosto de Garp. Imediatamente depois, ele cerrou o punho novamente, e arcos de eletricidade negros e vermelhos crepitaram ao seu redor. Com um único soco, ele estilhaçou a lança do gigante. Naquele instante, a onda de choque se estilhaçou, interrompendo o fluxo de ar em alta altitude, e os relâmpagos negros e vermelhos cintilaram e desapareceram. Mas foi esse único golpe que fez Garp hesitar por um momento, dando a Big Mom uma oportunidade. Ela se libertou do profundo fosso no penhasco e, pisando em Zeus, agora humanizado e ofegante, subiu lentamente. Mamãe, enquanto eu dormia agora há pouco, vocês dois me bateram feio, cá? Antes que pudesse terminar sua frase, uma sutil mudança já havia ocorrido em sua expressão. Ela olhou abruptamente para a parede do penhasco à sua frente. Uma lança de gelo com vários metros de espessura a havia atravessado, e em meio aos destroços espalhados, refletia-se em seus olhos. Prometeu. No instante seguinte, seu rugido ecoou na fenda semelhante a um cânion, fazendo com que o minúsculo sol ao longe se tensionasse de uma forma semelhante à humana e aumentasse desesperadamente sua velocidade. Assim que Prometeu apareceu em seu campo de visão, uma temperatura extremamente baixa se espalhou, cobrindo seu corpo com uma espessa camada de gelo duro. Embora esse gelo duro tenha sido quebrado por sua força bruta em um instante, uma figura alta e esguia já havia surgido da lança de gelo. Ele cerrou o punho de ferro, e relâmpagos de Haki brilharam e saltaram. Fique quieta. Charlotte Linlin. A voz fria de Aokiji soou, alcançando seus ouvidos. Então, antes que ela pudesse responder, o punho envolto em relâmpagos de Haki já havia caído. Bum! Um rugido gigantesco irrompeu de repente. Uma onda de choque tirânica se espalhou, criando uma onda de ar visível na atmosfera e despedaçando diversas paredes de penhascos próximos à distância. Bum! Com um estrondo enorme, Big Mom despencou instantaneamente, caindo direto no fundo do cânion. De dor, ela soltou um rugido. Aokiji, seu maldito desgraçado. Imediatamente depois, as rochas que haviam sido estilhaçadas pela poderosa onda de choque também caíram, formando um deslizamento de rochas que obscureceu o céu e a soterrou. Sob o estrondo ensurdecedor, sua voz não pôde ser ouvida. Após um instante, uma explosão de Haki do Conquistador irrompeu. Raios negros e vermelhos perfuraram as rochas quebradas que caíam, alcançando as nuvens. Big Mom, com uma expressão de profundo desespero, brandiu Napoleão, despedaçando as enormes rochas uma a uma e transformando-as em detritos e poeira que obscureciam a visão e cobriam o fundo do cânion, que não havia sido submerso pela água do mar. No momento em que estava prestes a proferir outro palavrão, uma sensação fatal de crise veio de cima, envolvendo-a e alterando sua expressão facial. Ela viu que a densa poeira havia sido atravessada. As figuras de Garp e Aokiji surgiram de repente, e 2 punhos de ferro envoltos em relâmpagos aterrorizantes desciam em sua direção do alto. Punho osso, impacto. A intensa crise mortal fez com que Big Mom inconscientemente erguesse Napoleão, o envolvesse em Haki do Conquistador e os enfrentasse de frente sem demonstrar qualquer fraqueza. Rachadura. Uma colisão aterradora irrompeu do fundo do cânion, que havia sido aberto pelos tremores secundários da batalha, destruindo tudo ao redor à distância. Bum! O olhar de Garp recaiu sobre o rosto de Big Mom, que rangia os dentes e se agarrava com todas as forças. Seja enterrada aqui, Charlotte Linlin, disse ele friamente. Nem pense nisso. Os braços da Big Mom estavam tensos, seu rosto feroz, as veias da testa saltando. Em seus braços, seu Omi Napoleão se curvava lentamente, soltando uma série de lamentos. Dói tanto, mamãe. Garp e Aokiji haviam liberado todo o seu poder. Nem mesmo uma lutadora de alto nível como Big Mom conseguiu bloqueá-los. Clang! Com um som seco, os olhos de Big Mom se arregalaram, o rosto tomado por descrença. Napoleão, que estivera com ela por muitos anos, se estilhaçou com um estalo, transformando-se em uma chuva de fragmentos de metal que voaram para longe. Antes que ela pudesse reagir, os punhos de ferro de Garp e Aokiji caíram com força sobre seu rosto. Uma poderosa onda de choque e Haki como um tsunami bombardearam seu corpo e mente. O poderoso Haki dissipador criou diretamente um abismo escuro e sem fundo no chão. Ondas de calor e gases venenosos subiram. Num instante, os olhos de Big Mom reviraram e ela perdeu a consciência mais uma vez, arrastada pelo impacto colossal enquanto caía no abismo sem fundo. No chão, Louis, que havia pressentido tudo isso com seu Haki da observação, abriu os olhos, usando a espada das 7 estrelas, levantou-se lentamente. No fim, ainda não conseguia eliminar nenhum deles, que pena, Charlotte Linlin. Ao longe, os olhos de Katakuri se arregalaram. Seu tridente Mogura cortou o ar vazio, e seu corpo inteiro foi arremessado pelo martelo de guerra, envolto em Haki do armamento em um feixe de luz cinza. A figura alta rasgou o ar, destruindo um navio pirata em ruínas. Após um instante, Katakuri se levantou dos escombros, a cabeça baixa, metade do rosto oculto nas sombras. Mamãe foi derrotada. Depois de um longo silêncio, ele ergueu a cabeça e disse em voz baixa.
Por algum motivo, além da tristeza, seu tom também continha um toque de algo indescritível. Num canto do campo de batalha, Kaido, que acabará de arremessar Fujitora para longe e fazê-lo atravessar uma grande área rochosa, pareceu pressentir algo e parou inconscientemente. No instante seguinte, ergueu a cabeça e soltou um rugido de dor e raiva. Lilin foi eliminada. O rugido de Kaido fez com que os líderes dos piratas da Big Mom, que estavam no campo de batalha, soltassem sons de incredulidade. Ei, isso é mentira, né? Mamãe, ela foi realmente retirada do esconderijo. Capítulo 228. Um rugido violento se espalhou por toda a terra, fazendo com que muitos dos piratas e fuzileiros navais se ajoelhassem e caíssem, olhando aterrorizados para o centro do campo de batalha distante. As diversas potências que estavam em meio a uma batalha feroz também pararam tacitamente, todas se voltando para olhar na direção do centro do campo de batalha. O centro do campo de batalha desmoronava rapidamente. Incontáveis rochas já estilhaçadas caíam no abismo, levantando uma nuvem de fumaça e poeira que obscurecia o céu. O solo cedeu rapidamente, espalhando-se em direção às bordas do campo de batalha. Incontáveis rochas, cadáveres e soldados caíram no abismo e desapareceram. Quando os tremores e o desabamento cessaram, a fumaça e a poeira também se dispersaram. O que se apresentou mais uma vez diante dos olhos de todos foi uma cena horripilante. A outrora vasta geleira de terra congelada havia desaparecido, substituída por um abismo gigantesco, com mais de 1 milha náutica de raio, incrustado na paisagem. Inúmeras correntes de água do mar corriam pelo cânion que ligava o campo de batalha ao mar, desaguando na cratera profunda e gigantesca. Após um longo período, as pessoas que ainda não haviam caído na guerra recuaram inconscientemente, sem sequer perceber que as armas estavam caindo de suas mãos. Será que esse tipo de destruição é realmente algo que um ser humano pode causar? Mamãe, será que ela foi derrotada por uma atitude dessas? Essa cena impactante fez com que todos os soldados que a presenciaram empalidecessem. Os líderes das várias tripulações piratas sob o comando de Big Mom e as forças aliadas por meio de casamentos perceberam isso e, sem hesitar, começaram a liderar seus subordinados para evacuar o local. Se não fosse pelo fato de o poder de Big Mom ser aterrorizante demais, e o preço de abandonar os piratas da Big Mom ser muito alto, eles jamais teriam se aventurado nessas águas lamacentas. Agora que Big Mom havia sido derrotada, eles naturalmente não tinham mais receios e se viraram para ir embora. À beira do abismo, Katakuri se levantou lentamente. Após lançar um olhar profundo sobre o gigantesco abismo, ele ignorou Helena, que se aproximava com seu martelo de guerra, e se virou para partir. No instante seguinte, sua voz icônica ecoou por todo o campo de batalha. Todos os membros da família Charlotte, retirem-se. Os membros da família Charlotte o ouviram e inconscientemente viraram a cabeça na direção de onde a voz viera. Ao verem Katakuri de cabeça baixa, mais de 80% dos sobreviventes obedeceram à sua ordem e começaram a recuar com seus respectivos subordinados. Alguns dos fuzileiros navais ficaram surpresos, mas reagiram rapidamente e começaram a perseguir os piratas em retirada. No entanto, no instante seguinte, outra voz rouca soou, fazendo com que todos os fuzileiros congelassem inconscientemente. Todos os fuzileiros navais recuaram imediatamente. Garp e Aokiji, usando Gepo, pousaram lentamente na beira do abismo. Embora parecessem miseráveis, ainda exalavam uma aura impressionante. Após receberem a ordem, o grupo de fuzileiros navais começou a recuar rapidamente em sua formação de retirada treinada diariamente, procurando entre os navios de guerra dilapidados por um que ainda pudesse realizar a viagem. No entanto, havia apenas 2 navios de guerra que mal conseguiam navegar, insuficientes para evacuar todos os soldados sobreviventes, quanto mais para levar os corpos. Essa situação foi rapidamente relatada aos vice-almirantes que haviam se afastado da batalha, deixando um deles visivelmente preocupado. Nesse instante, perto de um navio de guerra dilapidado não muito distante, trepadeiras e árvores gigantes se estenderam, uma após a outra, penetrando nas embarcações arruinadas e reparando-as rapidamente. Será que esse é o sortudo Major Sleimabu, que conseguiu a fruta da floresta? O vice-almirante viu isso e suspirou aliviado. Rapidamente, ordenou que seus soldados levassem os feridos e os cadáveres recolhidos para os navios de guerra. Em pouco tempo, vários navios de guerra que se encontravam em mau estado de conservação foram reparados pelo Major Sleimabu, sob a supervisão de um construtor naval, ficando apenas aptos para navegar. E com uma fábrica após a outra, construíram várias rampas que davam diretamente para o mar e empurraram os navios para dentro delas. Gradualmente, mais e mais soldados se reuniram em direção aos navios de guerra. Logo atrás deles, vinham dezenas de figuras semelhantes a pequenos gigantes que haviam colhido uma safra sangrenta, e uma após a outra, bestas gigantes cobertas de sangue. O grupo de oficiais superiores que se preparava para abordar os navios de guerra viu isso, franziu a testa e desistiu de recuar, posicionando-se em frente aos navios para bloqueá-los. Ao mesmo tempo, à beira do abismo, Louis, empunhando sua espada e lança, caminhava em ritmo lento, dirigindo-se diretamente a Garp e Aokiji. A chegada de Louis fez com que Aokiji, inconscientemente, erguesse uma sobrancelha. Senhor Garp, o senhor ainda consegue lutar? Não é óbvio. Ao que Garp cutucou o nariz e respondeu casualmente. Não fui só eu que derrotei a Big Mom. Embora eu tenha gasto muita energia, ainda me resta um pouco. É mesmo? Ao ouvir isso, Aokiji não disse mais nada, concentrando sua atenção em Louis, que se aproximava lentamente. Nesse instante, uma figura enorme, com o corpo coberto de escamas azuis, 4 chifres na cabeça, alta e corpulenta, aterrissou pesadamente no chão com seu canabo, levantando uma grande nuvem de poeira.
Kaido das feras, disse Aokiji, e mantendo-se em guarda, voltou seu olhar para a figura alta na poeira. Isho. Ao lado dele, Garp cerrou os punhos em silêncio. Em meio à nuvem de poeira que cobria dezenas de metros, Kaido levantou-se lentamente e caminhou pesadamente em direção a Garp e Aokiji. Do outro lado, Louis viu isso, ergueu uma sobrancelha e mergulhou em breves pensamentos. Kaido caminhava de cabeça baixa, cenas de décadas atrás passando pela sua mente. Uma mulher alta e incrivelmente bela de cabelos rosados, empunhando uma espada larga, estava à sua frente, sorrindo enquanto falava. Ei, pirralho, quantos anos você tem? Se você tem algo a dizer, diga logo. Não dá para confiar naquele cara, Rox. Meu nome é Linlin, a mulher que se tornará a rainha dos mares. Eu cuidarei de você. Kaido, em sua forma de homem-dragão, manteve a cabeça baixa, metade do rosto oculto nas sombras, tornando impossível para qualquer um ver sua expressão atual. Falando nisso, nos conhecemos há décadas, não é, velha bruxa? Kaido, em sua forma de homem-dragão, ergueu a mão para cobrir metade do rosto, e lágrimas escorreram pela palma da sua mão. Como você pôde se matar quando eu não estava olhando? Kaido ergueu o olhar e chorou de dor. Parecia uma expressão genuína de emoção, seu rosto tomado pela tristeza, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não muito longe dali, Garp e Aokiji viram isso, mas não se deixaram enganar pelo seu choro fingido e observaram tudo com olhares frios. E do outro lado, Louis viu isso e zombou. Um pouco tarde para isso, não acha, Kaido? Esse comentário comovente fez Kaido parar de chorar. Ele lançou um olhar furioso para Louis. Calha a boca. Não vê que estou relembrando o passado? Louis já não dava mais atenção a Kaido. Os passos que haviam parado por causa dele recomeçaram. A espada e a lança que ele segurava firmemente na palma da mão crepitaram e brilharam com arcos de eletricidade negros e vermelhos surgindo do nada. Kaido observou friamente Garp e Aokiji lado a lado e bufou novamente. Derrotar Linlin em tão pouco tempo. Parece que suas habilidades não diminuíram tanto assim, Garp. Ao ouvir isso, Garp respondeu estalando os dedos. Posso ser velho, mas ainda consigo prender todos vocês. Kaido, em sua forma de homem-dragão, ergueu levemente seu Asaikai e envolveu o Kanabo em Haki do Conquistador, mostrando aos dois um sorriso sedento de sangue. O Orororo. Então vamos tentar. No instante seguinte, Kaido dobrou as pernas e usou toda a sua força, deixando um rastro de destruição no chão ao saltar bem alto. Conquistador de 3 mundos. Ele ergueu a Saikai, envolto em Haki do Conquistador, bem acima da cabeça com ambas as mãos, girando em alta velocidade. Então, enquanto seu corpo caía, ele o brandiu descaradamente contra os dois. Ragnaro. Do outro lado, a auréola acima da cabeça de Louis girava. Chamas escaldantes se elevavam. Ele então vibrou a lança com um braço e na lâmina, já envolta em arcos negros e vermelhos, acendeu um sol flamejante. Lança do Sol. A lança mais poderosa da raça dos gigantes, a Koku combinada com o sol ardente, foi liberada por Louis com um gesto de mão. Ele criou um golpe aterrador que combinava chamas, Haki do Conquistador e uma onda de choque, lançando-o em direção a Garp e os outros dois. O súbito raio solar cruzou a atmosfera, derretendo tudo em seu caminho, e varreu tudo com uma onda de calor, fazendo com que os rostos dos dois que planejavam bloquear o golpe de Kaido mudassem, e eles instantaneamente saltaram para o alto. Kaido observou o ataque que cobria a maior parte de seu corpo, estreitou ligeiramente os olhos e se afastou rapidamente, como se estivesse flutuando no ar, enquanto se dirigia aos dois que haviam saltado. A lança dourada, envolta em Haki do Conquistador, cruzou instantaneamente a distância de 1 milha náutica. Aterrissou no lado oposto do abismo e derreteu uma enorme cavidade. No ar, Garp e Aokiji primeiro olharam para os fuzileiros navais que ainda evacuavam a distância, depois trocaram olhares, percebendo o leve desamparo nos olhos um do outro. Mas no instante seguinte, os dois deram um passo simultaneamente e desapareceram instantaneamente. Quando reapareceram já estavam atrás de Kaido. Punhos de ferro envoltos em relâmpagos de Haki caíram pesadamente, atingindo a cabeça de Kaido de ambos os lados. Diante disso, Kaido não demonstrou o menor medo. Soltou uma risada feroz e abriu sua boca cavernosa, que fervilhava com uma chama mortal. De costas para Aokiji, envolveu-o instantaneamente em uma direção aterradora. Uma figura dourada surgiu instantaneamente atrás de Aokiji. A lâmina em sua mão, envolta em Haki do Conquistador e uma luz sagrada dourada, desferiu um golpe certeiro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.